Hoje a situação tá completamente caótica, literalmente. O Brasil e o mundo tá doido. A gente tem que falar sobre isso porque o líder da Venezuela acabou de ser encontrado morto. O líder da oposição. E adivinha, tá um caos completo porque a gente não sabe agora como é que vai ser a relação da Venezuela com os outros países e principalmente a soberania dentro do país. E para piorar ainda mais a situação, hoje foi dada uma matéria exclusiva dizendo que o Hezbollah, o grupo que atacou Israel, tentou fazer um ataque aqui no Brasil. E eu vou te contar tudo o que está acontecendo com a matéria exclusiva aqui nesse canal. Então se prepara, já deixa o like, já compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, porque hoje você vai ficar sabendo de coisas que a mídia não te conta. Hoje eu vou te contar os maiores segredos que está acontecendo em relação a esse ataque do Hezbollah aqui no Brasil, que as autoridades não estão contando para ninguém. E a gente vai falar também sobre muita mais coisa, inclusive o PL e o Bolsonaro, que agora estão numa fase decisiva. Então, bora lá falar de política? Já deixou o like, já compartilhou, se inscreveu? Vamos entender o que está acontecendo. Então, vamos começar com a nossa primeira matéria aqui. Antes de trazer as informações sobre o líder que foi morto na Venezuela e sobre o ataque do Hezbollah aqui no Brasil, vamos falar sobre o Gustavo Gayer. Ontem o Gustavo Gayer publicou um vídeo nas redes sociais onde ele estava falando que a PF havia entrado na sua casa e feito uma busca. Segundo as informações que a mídia divulgou, porque para vocês terem a noção, os inquéritos, nem o próprio Gustavo Gayer, que era o cara que estava sendo investigado, tinha acesso, estavam então condenando ele, fazendo uma busca por corrupção, por desvio de cota parlamentar e por financiamento do 8 de janeiro. Então, foram muitas coisas que foram impostas pelo Gustavo Gayer que o inquérito estava correndo. Mas a polícia acabou fazendo a busca e a PF fez a busca então na casa, fez a busca em outros lugares também, tanto que acabou acessando a casa de um assessor do Gustavo Gayer, tá? Onde foi encontrado 70 mil reais em espécie, em dinheiro. Porém, o deputado fez um vídeo esclarecendo tudo o que havia acontecido e que era a justificativa para cada um dos crimes que, no caso, ele estava sendo acusado. Para quem quiser assistir o vídeo, tá aqui no link da descrição. Por que esses inquéritos só ocorreram exatamente agora? Segundo Gustavo Gayer, já tinha sido pedido para análise alguma das coisas que haviam sido incriminadas a ele desde 15 de abril e nunca recorreram, mas agora esses inquéritos apareceram. A questão é, esses inquéritos que estão sendo colocados contra o Gustavo Gayer é uma das coisas mais decisivas que a gente tem dentro da política hoje. A gente está falando de eleição em Goiânia, gente. Goiânia e eleição com o Fred Rodrigues e o Sandro Mabel é completamente decisiva porque é uma capital que pode ser dada praticamente para o PL. Porém, incrivelmente do nada, a gente viu várias acusações sendo colocadas contra o Gustavo Gayer, que é o principal, assim, né, grande cara que divulgou essas eleições e tá fazendo com que o Sandro Mabel perca em Goiânia, e contra o Fred Rodrigues, que é então o candidato de Goiânia, que para quem não sabe, o Fred Rodrigues agora estão acusando ele de falsidade ideológica, ou seja, ele falou que tinha feito uma faculdade de Direito, não tinha concluído ela e agora estão acusando ele. Mas eu te pergunto, por que exatamente agora estão acontecendo essas divulgações e por que agora a gente tá vendo esse caos rolando principalmente em cima do Gustavo Gayer? Põe nos comentários. Mas a questão é que a coisa ficou muito pior do que vocês imaginam, porque assim, tomou um rumo muito maior e alguns deputados tiveram que se manifestar sobre de que lado estariam, e o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, disse que defende Gustavo Gayer após a operação da PF. Considerou que seria uma perseguição o que estava sendo feito. O deputado federal Eduardo Bolsonaro manifestou apoio público ao Gustavo Gayer, alvo de operação descalcule deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal. A operação de investigação no esquema de desvio de cota parlamentar e de falsificação de documentos para a criação de uma organização da sociedade civil em interesse público. Também o deputado federal Gustavo Gayer era investigado por suspeita de envolvimento nos crimes que reagiam então à busca com acusações contra o ministro de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu imediato respaldo de Eduardo Bolsonaro. Em suas redes sociais, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro questionou o momento de operação realizado há 2 dias do segundo turno para as eleições municipais, no qual Fred Rodrigues, aliado de Gustavo Gayer, disputa a prefeitura em Goiânia e lembrando, tá saindo na frente.
Independente do mérito de Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, teriam urgência para desencadear a operação de 2 dias antes da eleição contra o deputado federal Gustavo Gayer, justamente contra o maior aliado da candidatura de Fred Rodrigues, escreveu então Eduardo Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, então, reforçou o apoio ao colega do partido, afirmando que a operação gera uma percepção de perseguição contra a figura de direita. Mais uma vez, o tiro sairá pela culatra, pois nesse cenário, o que transparece aos olhos do povo é a perseguição, e logo todos se comovem a favor do perseguido. É como um filme de todos apoiam Gustavo Gayer, disse então o parlamentar. Mas põe aí nos comentários o que você acha. Vocês acham que esses inquéritos vão para frente ou não vão para frente? Põe aí, você acha que Gustavo Gayer é inocente ou não? E vamos falar do que está acontecendo agora na Venezuela, galera. Foi encontrado hoje, né, praticamente o líder da Venezuela morto, tá? O líder da oposição na Venezuela. E segundo os jornais, ele foi encontrado morto de uma forma extremamente brutal, tá, gente? O nome dele é Edson Santos, cofundador do partido da oposição do venezuelano, voluntário popular e líder local do estado de Apure, foi encontrado morto nesta sexta-feira na Venezuela. Segundo o partido, Santos foi assassinado após ser detido por órgãos de segurança do estado venezuelano. Vários políticos da oposição e do partido afirmam que a vítima tinha como alvo direto o regime de Nicolás Maduro. Santos estava desaparecido desde a tarde da segunda-feira, quando dirigia então a sua motocicleta, e foi detido por agentes do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência, órgão de inteligência do regime venezuelano. O Ministério da Comunicação e o Ministério Público da Venezuela não responderam imediatamente o pedido de comentários. César Pérez Vivas, o líder da oposição do comando Convesa, disse que recebo a triste notícia de que Edson Santos, líder da oposição democrática El Nula, no município de Paz, no estado de Apure, foi assassinado. Seu corpo foi encontrado há poucos minutos na estrada entre El Nula e El Pinan, no estado de Táchira. Ele é mais uma vítima do ódio e intolerância que se apoderou da nossa nação. Isso aí foi publicado, né? Muitas publicações a gente teve praticamente dentro do X, principalmente sobre as imagens de como ele foi encontrado, né, e outras coisas nesse sentido. Por sua vez, então, Sérgio Mengara, membro da direção nacional da La Vontade Popular, deputado da Assembleia Nacional eleito em 2015, também confirmou a notícia. Há poucas horas informamos do desaparecimento de Edson Santos, líder social e Nula, fundador então do partido. Hoje lamentamos a sua morte, assim como ele publicou, outros líderes, como eu disse para vocês, fizeram aí praticamente essa publicação falando do assassinato que ocorreu contra o líder da Venezuela, que era contra aí o governo de Nicolás Maduro. Cada dia que se passa, a gente vê mais atrocidades acontecendo com a questão da Venezuela. Todo santo dia tem uma atrocidade diferente, todo santo dia a gente vê uma crítica contra a Venezuela, porque a Venezuela comete intolerância contra a oposição, a Venezuela ela comete perseguição, a Venezuela comete crimes e principalmente o de tudo que a gente pode falar, não a Venezuela, o governo de Nicolás Maduro. Ele próprio já é uma fraude, já é um dos crimes mais supremos que a gente pode dizer assim, contra uma democracia. E ainda tem gente que fica em cima do muro querendo entender se a Venezuela é uma ditadura ou não. Sinceramente, depois que a gente viu, não tem como você dizer que a Venezuela não seja uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura. E assim como a Venezuela é uma ditadura, muitos países no Oriente Médio não são democracias, né? E, surpreendentemente, esses países se alinham ao Brasil. Eu acho que o Brasil está começando a tomar um rumo meio errado para a vida, né? Mas saiu uma matéria dizendo que o chefe do Hezbollah na América Latina planejou ataque no Brasil, diz ministra da Argentina. A Argentina solicitou à Interpol um alerta vermelho para a prisão de Hossein Ahmad Karak, apontado como chefe operacional do grupo extremista Hezbollah
na América Latina. Segundo o Ministério de Segurança argentino, Carac é acusado de recrutar militares e planejar ataques no continente, inclusive no Brasil. A ministra da Segurança, Patrícia Boric, declarou que a investigação foi realizada com a colaboração do Brasil e do Paraguai. A presença do Hezbollah, que a gente pode dizer que no solo da América Latina, ela não é nova, né? Ela já registrou históricos de análise muitos antigos, inclusive de inteligências que apontavam, né, que havia aí praticamente muita influência desses grupos terroristas, inclusive o Hezbollah. E o ponto principal onde eles atuavam era na tríplice fronteira. O que é isso? Brasil, Argentina e Paraguai, onde muitas das vezes faziam trocas de armas entre os dois países, e sem contar que tinha aí, né, o desvio de grana, que toda vez a gente vê acontecendo, principalmente nessas três fronteiras. E assim, se a gente for parar para analisar, esse tipo de matéria já serve para ser um alerta pro Brasil de um combate ao terrorismo. E não só para o Brasil, mas para os países vizinhos. Porque assim, a gente sabe que tem, a gente já tinha uma noção disso, porém agora tá tomando um caos muito maior depois que aconteceu a faixa de Gaza, Israel e o Líbano, a guerra. Que de certa forma não se estende só para o Oriente Médio, ou então um pouco da Ásia ali. Se estende muito mais do que a gente imagina, incluindo até as Américas. Aí quando eu falo para vocês que o Hezbollah, que o Irã, um grupo terrorista, é uma organização completamente organizada, que é uma coisa muito maior do que a gente imagina, que tá só no Oriente Médio, muita gente ainda me chama de doido. Mas aqui tá a prova viva para vocês. Assim como eu acho que a do Irã eu também tenho certeza que a operação, inclusive da Rússia, talvez seja muito maior do que só ali na Rússia, gente. Tem gente que acha que fica, a Rússia tá ali. Galera, teve uns dias para trás que tiveram espiões russos sendo presos aqui no Brasil, pra vocês terem noção. Então, assim, tá no mundo inteiro. Mas e aí? Será que esses ataques seriam feitos se a Argentina não tivesse contado quem era esse líder? Ou será que esses ataques não seriam feitos? Põe aí no comentário e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco.